Olá pessoal, eu sou o Vitor Bornel, esse é o Dados Ocultos e hoje eu quero dar para vocês mais algumas dicas sobre como narrar cult, divindade perdida. Eu sei que eu já falei de cult algumas outras vezes aqui, né? Já falei sobre ambientação, sistema, um pouco da história desse RPG, já dei algumas outras dicas de narrativa também, né? Só que eu acho que ainda tem mais coisa a ser dita. Eu fui vendo o feedback que a gente recebeu em algumas perguntas e minha própria experiência nos últimos tempos também narrando e jogando cult. Eu acho que tem mais algumas dicas interessantes para deixar aqui para vocês. Então confere aí. E a primeira dica é: deixe os movimentos à mão. O que eu quero dizer com isso? Você já deve ter notado, seja lendo o livro básico ou vendo nossos outros vídeos aqui, que cult é baseado em movimentos, né? São as ações que os personagens e jogadores podem tomar, ou até que o mestre do jogo pode tomar, para ir desencadeando a ficção. E os movimentos, eles às vezes dão acesso a algumas perguntas que os jogadores podem fazer para o mestre do jogo, ou a vantagens que eles podem escolher. E claro, não é fácil você decorar de primeira toda essa lista. Eu não sei nem se alguém chega a decorar tudo que tem no livro de algum momento. Mas tudo bem, não se desespera, não tem problema. Esse foi um macete que eu aprendi até jogando a mesa do Marcos Mauro do Cabana do Elfo. Você pode colocar isso à mão para os jogadores. Numa mesa online, por exemplo, que é o meu caso jogando na mesa dele, você pode colocar no Roll20 como handout e todos os movimentos que os personagens dos jogadores podem fazer. E com suas respectivas perguntas. Por exemplo, influenciar pessoas. Vai estar lá as perguntas que eles podem fazer. Entrar em um combate. O que rola para entrar em um combate. Né? E daí por diante. Para uma mesa offline, não tem problema. Você pode imprimir, deixar essas coisas impressas para ter na mão dos jogadores. Eles vão ter ali a lista, todo jogador vai ter a lista dos movimentos de jogadores que eles têm disponíveis, vão ter na sua própria ficha de preferência ou no anexo as vantagens e desvantagens deles, já com as mecânicas envolvendo as vantagens e desvantagens, porque são coisas pequenas, não são textos muito grandes, então cabe bem. Né? E é claro, você como narrador tem que ter uma cópia de cada uma dessas fichas para você não ter que ficar consultando a ficha do jogador a cada momento que você for pedir um teste. Você tendo isso na sua mesa, você não precisa decorar, né? Isso como um todo, mas você tá lá ao alcance, você não precisa... Isso evita, por exemplo, que você precise consultar o livro no meio da ação, o que é super anticlímax, né? É super chato. Mas também ajuda muito para os jogadores que estão começando, que ainda estão um pouco confusos, né? Até para você que está narrando e está começando, isso ajuda bastante. E a segunda dica é: valorize os movimentos dos seus jogadores. São eles que vão permitir que os jogadores influenciem na ficção, que eles desenvolvam a história junto com você. São os movimentos que vão fazer com que eles não sejam só meros espectadores da história. Valorizar os movimentos é que vai trazer esse efeito. O que eu quero dizer com valorizar o movimento? Quando o jogador faz um teste, e ele desencadeia lá o movimento e ele tem opções para usar daquele movimento. Por exemplo, uma pergunta, ele tem algumas perguntas para escolher para o narrador. Valoriza as perguntas que ele te fizer. Dê respostas sinceras aos seus jogadores. E se porventura um deles escolher uma das perguntas que você não consegue pensar em nenhuma resposta, nenhuma informação útil para entregar para ele naquele momento, pede para ele fazer outra pergunta, mas não conta para o total de perguntas que ele tem no sucesso dele. Pede fazer sem pudor. Escolhe outra pergunta. Essa pergunta não tem nada para te dizer interessante em relação a isso, se for o caso. Porque é muito melhor você fazer isso do que você entregar uma coisa completamente inútil ou uma informação que não tem nada a ver. Por exemplo, os jogadores do movimento observaram uma situação e aí ele escolhe a pergunta: o que está sendo escondido de mim? Mas naquele momento você não consegue pensar em nada naquela cena que está sendo escondido dele. Essa pergunta simplesmente não se aplica para aquele momento. Ou talvez a informação, dizer a informação, nada está sendo escondido de você, não vai ser útil, não é uma informação relevante. Porque tem isso também, a informação, nada está sendo escondido de você, pode ser uma informação bem relevante, pode ser uma pista útil. Se ela não for relevante, se dizer isso não for nada relevante, se a questão é que você não conseguiu pensar em uma resposta, tá? A parada é essa: se você não conseguiu pensar em uma resposta, pede para ele fazer outra pergunta. Isso vai impedir que a sua ficção fique atravancada e vai valorizar o sucesso que o seu jogador teve. Então é muito melhor você chegar e ser sincero e pedir para ele fazer outra pergunta do que você dar uma informação inútil que não vai te levar a lugar nenhum. E isso também vale, tá? É muito interessante você também levar em consideração os outros sucessos que eles têm e valorizar as conquistas que os jogadores têm, né? Usando suas próprias vantagens. Se o cara corre o risco, né? Que todas as vantagens do cult, a gente sabe que falhar é um risco.
Se o cara corre riscos para usar o acesso à Dark Web dele e tem um bom resultado, pô, valoriza aquilo na sua história, faz com que aquilo seja relevante para sua história, sabe? Ele escolheu aquela vantagem dele, aquilo é importante pro personagem dele. Então torna aquilo útil, não coloca uma informação que quando a história desenrolar não vai servir para nada, sabe? Não vai trazer nenhuma vantagem pro personagem dele. É por isso que se chama vantagem, ela tem que trazer vantagens pro personagem, senão não tem graça. E é claro, vale lembrar que as perguntas são extremamente abrangentes, então não seja literal na hora de interpretar cada uma das perguntas, na hora de dar respostas para os jogadores. E, lembra eles que essas perguntas são dirigidas a você, mestre do jogo, e não aos personagens, porque senão isso quebra totalmente o clima da sua ficção, quebra totalmente o clima da sua mesa. E a terceira dica é, use a sua reserva. O que é reserva? A reserva é o que o mestre do jogo ganha quando os personagens dos jogadores falham em um teste, em determinados testes, né? Essas reservas permitem que o mestre do jogo faça movimentos em determinados momentos do jogo. Use as suas reservas, use os movimentos que você usa essa reserva e use os movimentos que você ganha com as falhas dos personagens jogadores. É claro que os movimentos do mestre do jogo podem ser feitos a qualquer momento. Na verdade, todos os movimentos que você quiser você pode fazer a qualquer momento. Mas usa os movimentos que você ganha quando os jogadores falham nos testes. Faz com que eles percebam que as ações deles têm consequências, os testes deles têm consequências. Isso vai deixar o mundo vivo, porque até quando eles falham, eles estão participando do desenvolvimento da ficção. Então, eles vão pensar 2 vezes antes de usar as habilidades deles, antes de usar cada coisa, porque eles sabem que tem consequência o que eles estão fazendo. E também vai valorizar os sucessos. Novamente, volta para a dica anterior, valoriza os sucessos. Porque se o cara usa uma vantagem, tem um sucesso, e mesmo assim você desencadeia um movimento em torno da vantagem dele, direto ou indiretamente, isso desvaloriza o sucesso que ele teve, desvaloriza a vantagem que ele teve. Então é muito importante você se esforçar para usar os movimentos que você ganha dos jogadores e tentar deixar claro para eles que você está fazendo um movimento. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo para você anunciar um movimento igual um Power Ranger antes de usar um especial. Não é isso. Deixa claro na própria narrativa que você está usando um movimento, que é uma consequência de alguma ação que ele fez. E se você não conseguir deixar claro na hora, se você não fica... A forma de você narrar, na hora você não consegue deixar claro que o que está acontecendo com ele ali foi consequência do teste que ele falhou cá, né? Dentro da narrativa, eu não estou dizendo para você falar para ele que estou fazendo um movimento tal. Estou fazendo isso porque você falou no teste tal. Não. Se você não consegue deixar isso dentro da história de maneira natural, não tem problema. Deixa isso acontecer, narra esses eventos de maneira natural e no final do jogo, naquele feedback, naquela conversa depois da mesa, você conversar, tá vendo aquela história, aquilo que aconteceu, aquele evento que aconteceu ali? Então, ele foi desencadeado porque você falou naquele teste lá e tal. Aí o jogador vai falar, caraca, foi isso. É muito mais interessante você fazer assim do que você sair narrando e acrescentando os elementos aleatoriamente ou de acordo com a sua vontade, que aí você acaba deixando de usar esse recurso que é tão legal do Cult, que é essa coisa compartilhada, de desenvolver a história coletivamente, de criar a ficção em conjunto. É muito legal, tenta fazer desse jeito. A quarta dica é improvise, não fique refém das regras. Isso parece meio óbvio e na verdade essa dica vale para praticamente todos os RPGs, mas em RPGs de horror como Cult isso é ainda mais importante, porque o clima, o andamento, ele faz muito parte da diversão nesse tipo de RPG. Então, se você parar para consultar as regras, para descobrir uma coisa que você não sabe no meio do jogo, você parar, nossa, eu não sei que movimento eu tenho que fazer agora, eu vou abrir o livro aqui e vou procurar. Isso vai quebrar o clima. E a diversão em Cult, como eu falei, está muito atrelada à imersão. Então, se você não sabe o movimento que o jogador precisa fazer naquele momento, inventa. Se você está em dúvida entre 2, escolhe um e manda ver. Se você não sabe, não tem a menor ideia, pede um teste de algum dos atributos base. Sei lá, pede um teste aleatório de algum atributo base que você acha que tem a ver. Ou então, se você achar que aquele teste não é tão relevante naquele momento, se você acha que pode passar sem, passa sem o teste, cara. Usa a coerência da ficção pra fazer a história ir adiante. Não tô falando pra você ignorar as regras. Tudo que eu falei até então nas dicas anteriores foi justamente explorar as regras do sistema. Não é ignorar as regras e ser 100% indiferente a elas. Claro que não. Elas existem por um motivo e elas fazem o jogo funcionar dessa maneira tão interessante. Mas não fica se martirizando porque você não lembra disso ou daquilo no meio da mesa. Faz seu dever de casa, tenta entender como é que o sistema funciona, lê,
E na hora da mesa, se falhar alguma coisa, improvisa. Depois que o jogo acabar, você vai consultar no livro e vai ver, poxa, era isso aí que eu tinha que ter feito naquele momento. E mais sorte da próxima vez. A quinta e última dica é: reserve um momento para o feedback. Acabou a sessão? Conversa com seus jogadores, pergunta para eles quais foram os pontos altos da sessão, as partes que eles mais gostaram, que foram mais interessantes, quais foram as partes mais monótonas, mais desinteressantes. Pergunta se você está exagerando, se o tom está certo, se as descrições estão legais, se os temas que você está abordando estão de acordo com o que vocês combinaram antes da sessão, se não tem nada sendo extrapolado. É muito importante fazer isso. E esse também é o momento de você, acabou a sessão, de você fazer aquelas perguntas, as perguntas que dão os pontos de experiência do cult. Perguntar para os jogadores, fazer com que os jogadores se perguntem na verdade. Descobrimos algo novo sobre a verdade? Aprendemos algo novo sobre os personagens? Nós nos desafiamos? Isso vai influenciar o avanço dos personagens. E é muito legal que isso seja feito, não assim, de uma maneira... Isso tem que ser parte da sua mesa. Isso é parte da construção do seu jogo. Isso vai deixar os jogadores muito mais envolvidos com aquela trama. No final também é um momento de todo mundo avaliar juntos ganchos dramáticos que os personagens alcançaram ou deixaram de alcançar. Às vezes os jogadores podem trocar ideias, um ajudar o outro a definir o próximo gancho dramático. Todo esse processo é muito importante porque você vai aprender com esse feedback, o que você está acertando, o que você ainda precisa melhorar. E, claro, isso também vai trazer para os jogadores o sentimento de pertencimento, de que eles não são só espectadores da história. Eles estão participando dessa criação com você. Isso vai aumentar muito mais o empenho deles na mesa, muito mais a participação deles, o envolvimento, a entrega aos personagens deles. Vai aumentar muito a imersão do seu jogo. Espero que vocês tenham curtido essas dicas, que isso tenha ajudado vocês a enriquecer a sua experiência nas mesas de cult. Se vocês já estão narrando cult, conta pra gente como é que tem sido, se você já tem usado algum dos elementos que eu falei aqui, se você começou a usar agora. Se você não tá narrando cult ainda, conta pra gente por quê, o que você precisa, qual a sua dúvida. De repente vira tema de um próximo vídeo aqui do Dados Ocultos. Pra gente é sempre muito legal ouvir esse feedback e trazer coisa nova aqui pra vocês. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, clica no sininho para você ouvir a notificação semana que vem que tem mais vídeo aqui. Abraço e até a próxima!